Imagine um fio de arame com um comprimento grande o suficiente, de modo que possa ser dada uma volta completa e justa em torno da Terra. Suponha para isso que o planeta seja uma esfera perfeita. Imagine agora que este arame é acrescentado 1 metro de comprimento e o mesmo seja remoldado com uma circunferência concêntrica à Terra. Feito isso, pela diferença entre as circunferências, haverá uma pequena folga entre a superfície da Terra e o arame. Será que por este espaço é possível passar uma pequena cereja? E um gato? E uma pessoa adulta de estatura média suficientemente magra e dançando limbo? Parece ser óbvio que o acréscimo tão insignificante de 1 metro ao comprimento da circunferência da Terra não é o suficiente para criar um espaço tal onde alguma coisa visível a olho nu possa passar. Porém, devemos lembrar que a medida de 1 metro é insignificante apenas com relação ao comprimento da circunferência da Terra. Neste sentido, o espaço necessário para a passagem de uma cereja, um gato ou uma pessoa também é significante com relação a esta comparação. Pensando dessa maneira, será que a resposta é realmente tão óbvia? Para dar uma resposta mais precisa a estas perguntas, usamos o princípio de que todas as circunferências são semelhantes. Por semelhantes, queremos dizer que a razão entre uma medida de comprimento específica entre duas circunferências dadas sempre será constante. Por exemplo, se uma circunferência possui comprimento C1 e diâmetro D1, e uma outra circunferência possui o comprimento C2 e diâmetro D2, então a divisão de C2 por C1 será igual à divisão de D2 por D1. O número resultante desta divisão é denominada constante de proporcionalidade. Uma manipulação algébrica desta igualdade nos permitirá concluir que a medida C1 sobre D1 é igual a C2 sobre D2. Observe que cada lado dessa igualdade depende unicamente da própria circunferência, e não da outra. De modo que podemos acrescentar um igual a C3 sobre D3 para qualquer que sejam as medidas de comprimento C3 e de diâmetro D3 de uma terceira circunferência. Esta razão constante entre o comprimento e o diâmetro de uma mesma circunferência é representada pela letra grega π. Uma aproximação muito boa para essa constante é π igual a 3,1415926,535. Uma vez que o diâmetro da circunferência equivale ao dobro de seu raio, podemos obter a constante π como sendo igual ao comprimento dividido por 2 vezes o seu raio. Ou ainda, uma segunda relação que nos diz que 2 vezes π é igual ao comprimento sobre o raio. Uma terceira relação, onde o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, ou uma quarta relação que nos diz que o raio é igual ao comprimento sobre 2π. Dadas essas informações, e a informação obtida da National Aeronautics and Space Administration, ou seja, a NASA, de que o raio equatorial da Terra é de aproximadamente 6.371.000 metros, conseguiremos responder às nossas perguntas iniciais. Pela relação 3 obtida anteriormente, calculamos o comprimento da Terra como sendo 6.371.000 metros vezes 2π, o que nos dá algo aproximado de 40.028.993 metros. Então, o comprimento da circunferência de arame, após acréscimo de 1 metro, é de 40.028.994 metros. Assim, o raio dessa circunferência, obtida pela relação 4, é de 40.028.994 metros dividido por 2π, o que é igual a 6.371.159 metros. O vão entre a superfície da Terra e a circunferência de arame é a diferença desses dois raios, ou seja, 0,159 metros, ou quase 16 centímetros, o que não parece ser algo tão insignificante assim. Antes de voltarmos às perguntas originais, é interessante observar que a resposta de 0,159 metros não foi obtida por acaso. De fato, este valor sequer depende do comprimento do raio da Terra. Para ver isso,
Suponha um caso mais geral em que, numa circunferência de comprimento C e raio R, o acréscimo de x unidades ao comprimento resulte num aumento de y unidades de seu raio. Aqui, representamos o novo comprimento pela letra C maiúscula e o novo raio pela letra R também maiúscula. Pela relação 3, devemos ter que R mais y, que é igual ao R maiúsculo, é igual a C maiúsculo dividido por π. C maiúsculo é igual a C mais x, dividido por 2π, dá o nosso raio. A essa fração podemos separar como C dividido por 2π mais x dividido por 2π. Novamente pela relação 3, C dividido por 2π é o nosso raio R. Então, R mais y é igual a R mais x dividido por 2π. Dado que o R mais y é igual a R mais x dividido por 2π, cancelando o R, obtemos o valor do acréscimo do raio y igual a x sobre 2π, o que depende apenas do valor x acrescido ao comprimento. Agora, substitua x por 1 metro e π por 3,1415 e teremos que y é igual a 0,159 metros. Voltando às perguntas iniciais do vídeo, claramente que uma cereja de uns poucos 2 cm de diâmetro passaria pelo espaço entre as nossas circunferências. Da mesma forma, não haveria dificuldades para um gato, mesmo adulto, passar por um espaço de 16 cm. E nem precisaríamos apelar para o argumento de que gatos são líquidos. Por último, a detentora do recorde mundial de limbo, alcançado em 16 de setembro de 2010, é Shamika Campbell, com a incrível marca, mas não o suficiente para o nosso vão, de 21,59 cm. Mas, acrescente mais 10 cm ao comprimento da circunferência de arame, então o indiano Shishkar Kandi conseguirá, numa modalidade de limbo de patins, passar pelo novo espaço, vestido de gato e ainda com uma cereja no topo da cabeça. O conteúdo aqui apresentado é uma adaptação do artigo Quando a Intuição Falha, do Joel Faria de Abreu, contido na Revista do Professor de Matemática, número 8. As informações sobre as medidas do planeta Terra foram obtidas do site da NASA, já mencionado, e as informações sobre os recordes mundiais foram obtidas do site do Guinness Book. Ficou surpreso com o espaço criado entre as circunferências do planeta Terra e do arame? Então você se surpreenderá ainda mais em saber que a área total da coroa circular formada entre essas duas circunferências é de 636.461.068 metros quadrados. O volume total que seria acrescentado à Terra se ela tivesse 15,9 centímetros a mais de raio são de aproximados 4,56 vezes 10 a 11 metros cúbicos, o que representa 6,61 vezes 10 a 11 toneladas de areia seca, o que, para transportar, seriam necessários 28 bilhões 700 milhões caminhões do tipo truck. A área total da superfície que seria acrescentada à Terra se ela tivesse 15,9 centímetros a mais de raio é de aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados, quase um terço do território nacional, 10 vezes a área do estado de São Paulo e mais de 1.500 vezes a sua capital.